Muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas que você está vendo isso aqui, mas seja bem-vindo ao QuarkCast, nosso primeiro episódio. E para estrear aqui essa iniciativa, nós trazemos aqui a AZQuest, uma das maiores gestoras do Brasil. E vamos falar um pouquinho sobre crédito privado, né? Antes de tudo aqui, queria apresentar o meu sócio Luiz. Fala um pouquinho aí. Tudo bom, pessoal? Muito prazer. Sou um dos sócios aqui da companhia, estou na Quark há mais ou menos um ano, tenho uma paixão enorme pelo mercado financeiro e estou aqui para aprender muito com vocês. Legal, bacana. Vinícius, fala um pouquinho aí de você, da AZQuest, enfim. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Luiz. Eu sou o Vinícius, da AZQuest. Eu sou responsável pelo relacionamento com investidores na parte de plataformas. É um prazer estar com vocês aqui, falando com a Quark. E a gente quer trazer conhecimento, falar sobre mercado de crédito, falar sobre o mercado financeiro em geral, ensinar um pouco, passar informações aí para os clientes de vocês. Estamos muito felizes com o convite. Muito obrigado. Sim, legal. Recíproco. Valeu. Bacana. Pedrão, fala um pouquinho de você. Fechado. Primeiro, obrigado pelo convite, pessoal da Quark. Inclusive, parabenizar a Quark pelos 2 anos de história. Bacana, parabéns por essa marca, que venham muito mais do que 2 anos daqui para frente. Sou o Pedro, estou lá na AZQuest há mais ou menos 3 anos, sempre trabalhando no time comercial, junto com o Vinícius. E é um prazer para a gente estar aqui sendo convidado para o primeiro QuarkCast para estreitar nosso relacionamento entre casa e escritório. É um prazer. Com certeza. Bacana. Vamos lá. Nós somos a Quark Investimentos, somos uma assessoria credenciada ao Safra Invest. Como assessores de investimento, a gente acredita muito que a educação financeira é muito importante, então a gente está agora com essa iniciativa. Além do podcast, nós temos, né, o QuarkCast, temos o Instagram, o YouTube, não deixe de seguir a gente lá para saber um pouco mais sobre o mercado. E acredito que nada melhor do que ter uma grande casa do Brasil que tem mais de 20 anos, né? Desde quando que vocês estão? Nós começamos em 2001, Eduardo. A gente já fez maioridade, tiramos carta, já passamos na faculdade e no Brasil, né? Que é o mais difícil, ou seja, uma asset independente prosperar. E hoje chegamos a 30 bilhões de reais de patrimônio sob gestão. O que é um baita de um patrimônio. É esforço, cara, é esforço. A gente costuma dizer que o gestor se mede pela quantidade de crise que ele já sobreviveu. Sim, né? E a gente já passou por poucas e boas, né? A gente já passou por 2008, 2012, depois 2020. Para o crédito, especificamente, em 2023 também foi um ano chatinho. Tudo isso traz bagagem, né, para o gestor. E no final do dia, para o cliente, né, você tem essa certeza de que deixando seu dinheiro na mão de um gestor que sabe pilotar num ambiente menos óbvio, sim, você está protegido. Com certeza. Isso é algo que a gente faz com muita diligência e muita atenção. Perfeito. Uma coisa que eu não deixo de comentar com nossos clientes é exatamente que a crise é certa, sempre vai ter uma crise, né? Então é importante estar preparado, bem informado, porque tem que atravessar a crise. E outra coisa que eu acho muito interessante da AZQuest também é que é uma gestora que está em diversas estratégias, né? Em praticamente todas, né? Desde o multimercado, ações, internacional, crédito privado, que é o assunto que a gente vai começar a falar aqui, tem fundos imobiliários, fundos de participação, e isso também eu acho que mostra um pouco da grandeza, né? Porque tem muita gestora que é muito focada só em um segmento, né? Setor. E a AZQuest faz muito bem muitos segmentos, né? Acho que só entrando rapidinho nesse ponto, queria entender como que vocês conseguem fazer essa organização de trabalhar diferentes setores para não bagunçar o gestor de crédito com o gestor de ação. Como que é o processo de diligência da companhia para separar banana por banana, maçã por maçã? Boa, Luiz. Então, acho que assim, né? Nós começamos em 2001 como uma gestora macro, né? O nosso sócio fundador na época, ele tinha sido ex-ministro das comunicações, ele tinha feito a privatização da Telebrás, e 2001 era um período, ainda não havia XP, ainda não havia BTG, né? O Safra era somente um banco, não existia o Safra Invest como tem hoje. O investidor em geral tinha muito pouco acesso, né, a investimentos financeiros. Então as assets
foram criadas geralmente por pessoas de expoente, né? Geralmente ex-presidentes de Banco Central, ex-ministros, né? Personagens econômicos importantes, como era o caso do Luiz Carlos Mendonça de Barros. E a barra era muito alta, Luiz. Para você ter uma ideia, um investidor nosso naquela época, para investir uma boleta em um fundo macro, tinha que ter R$1 milhão. Depois a gente trouxe para o investimento inicial de 300 mil. E ao longo do tempo o mercado foi se desenvolvendo, se democratizando. A partir de 2010 realmente a gente viu uma ampliação do acesso, né, através dos home brokers de uma forma muito grande. E sem dúvida, né, nesse período mais recente, a partir ali de 2019, 2020, onde a gente viu os juros vindo de 16% até 2%, foi onde a gente viu o famoso financial deepening no Brasil, né? Diversos bancos digitais surgiram, os que já existiam se consolidaram. Na parte de investimentos, então, as plataformas se expandiram demais, a rede de agentes autônomos também. A tecnologia ajudou bastante a democratização. A tecnologia foi, né, fenomenal para tudo isso. E o nosso desejo sempre foi de ser uma asset completa. E a gente sabia que para passar por um ciclo, né, econômico no Brasil, e os ciclos eles são positivos e negativos, ou seja, ciclos de contração, ciclos de expansão monetária, a gente tinha que ter produtos em que o cliente, se quisesse sair do risco, conseguir. E geralmente quais são os fundos de risco? Fundos de bolsa e fundos macro. A gente podia deixar esse cliente parqueado nos nossos fundos mais conservadores, como são o caso dos nossos fundos de crédito. Então essa foi uma sacada que a gente teve há muitos anos atrás, muito positiva. Então, em complemento à estratégia macro e à estratégia de renda variável que nós temos já há décadas, a estratégia de crédito começou em 2015. Então a gente já está com 10 anos fazendo estratégia de crédito. E é a estratégia que realmente capta mais, né? Porque o Brasil é um país mais conservador, com um custo de oportunidade muito alto, né? Que é a Selic, que é o CDI. Né? A taxa de juros ajuda, né? A taxa de juros, sem dúvida, vai ajudar mais a captação das casas que tem essa área de crédito. Então foi a partir da área de crédito que a gente se desenvolveu muito. A gente chegou a 20 bilhões de reais antes de 2020, né? Com a crise da Covid a gente perdeu um pouco de patrimônio em crédito, as pessoas se assustaram naquele período, a gente pode passar um pouquinho por isso, e hoje nós somos uma casa de 30 bilhões de reais. Muito legal. Em macro, em renda variável, em crédito, nos alternativos, né? Como você falou, os FIIs imobiliários, os FIAGROS, os FIIs de infraestrutura também, que a gente já captou 3 bi nessa área de alternativos. Então, foi um objetivo claro nosso, que era sabendo que para prosperar, ter sucesso como uma casa independente no Brasil, a gente tinha que ter uma plataforma de fundos trabalhar mais... todos os lados também. Todas as estratégias. É uma forma de diversificação de carteira. Não deixa de ser. Não né? deixa de ser. Mas uma forma de estar ali sempre do lado do cliente com a estratégia, com a melhor estratégia do ciclo, né? Enfim. Legal. Exatamente. E até pegando o gancho da pergunta do Luiz, né? Como funciona isso no dia a dia? São equipes independentes que trabalham debaixo da mesma gestora. Então, dificilmente tem bola cruzada entre um gestor de renda variável, gestor macro, gestor de crédito privado. O que existe ali no dia a dia é uma interação entre eles para ajudar na construção das teses, dos argumentos, para que no final do dia, cada um dos gestores, seja o de macro, renda variável, crédito, infra e etc., tome a decisão dos seus respectivos books. Não existe uma gestão cruzada que dificultaria esse dia a dia da gestão, e sim um ambiente colaborativo que a gente acredita que é um dos diferenciais dessa tal magia da casa multiestratégia que a ZQuest possui. A gente sempre coloca que... Como é que funciona nessa troca? A gente tem... Cada uma das mesas, né, tem o seu responsável e cada um está olhando ali o seu campinho, né, está trabalhando ali na construção dos seus portfólios. Mas a parte que é importante é essa, né, ou seja, você ter um gestor de crédito, por exemplo, né, que no geral está olhando mais para o micro das empresas, ele está compartilhando informações com gestão macro, né? Então, desde sempre, a gente coloca a seguinte figura de linguagem, imagem, né? Imagina que você tem uma floresta, que você é um grande especialista numa determinada árvore,
né? Então você lembra geralmente de gestores ultrafundamentalistas de equities, os gestores de crédito também são assim, eles olham as árvores especificamente. Quando você tem um período de dificuldade, ou seja, você vê hoje as secas no Brasil, né, causando esses incêndios, cara, às vezes você está olhando a árvore, mas a floresta inteira está pegando fogo. Então alguém te dando esse sinal, vindo do macro, você vai mudar a sua estratégia de gestão, você vai encurtar seu duration, você vai pedir mais prêmio. Então tá sintonizado no panorama macro, com uma equipe como que a ZQuest tem, faz a diferença. Muito legal. Isso aí. Muito legal. E aí, fazendo até gancho aqui, né, com exatamente aqui o tema do nosso podcast, como o Vinícius falou, né, vocês começaram aí o fundo, a parte de crédito da ZQuest em 2015, exatamente porque foi um mercado que começou a crescer bastante a partir de 2010, enfim. E então acho que é bastante interessante. É um mercado que, na verdade, ele cabe na carteira de todos os clientes. O que vai modificar ali é o tamanho da exposição, é o instrumento que você vai investir. Então eu queria entender um pouco mais sobre esse mercado de crédito. O que fez esse mercado crescer bastante, né, a partir de 2010, 2015 para cá? Olha, Eduardo, a gente teve no Brasil, o governo sempre competiu por recursos, né? É o famoso crowding out. Então, quando a gente tinha o governo precisando se financiar, as taxas, né, de juros nominais e juros reais nos papéis do governo sempre foram muito altas, né? E isso fazia com que existisse pouco espaço, né, para as empresas emitirem. Então, as empresas tinham menos acesso a capital. Acho que, né, a partir da década de 2000, a gente já passou a ter uma normalização, preparando o terreno. E aí, obviamente, as empresas passavam a ter acesso a um pequeno número de bancos que dava crédito para elas, né? Os mesmos grandes bancões que estão aí até hoje. Né? Então, acho que foi um pouco de complementaridade. Esse trabalho que, de um lado, nós gestores fazemos, né? Hoje a gente tem mais de 200 mil cotistas compram produtos da Quest. Pessoas físicas como nós, né, têm acesso a fundos que têm aplicações a partir de R$500 mil. Então, de um lado, o mercado gerou uma possibilidade de você ir diretamente num gestor independente, e esse gestor independente passou a ser um competidor do banco. Né? Os bancos sempre olharam os créditos mais, vamos dizer, suculentos, aqueles com menor nível de risco e maior spread, né? Muitas vezes deixando as empresas boas, empresas médias de fora, né? Sem possibilitar para elas planos de expansão. Então, com o advento a partir de 2010, no momento onde você passou a ter uma população que teve acesso, né, a produtos fora daqueles vendidos pelos seus bancões, e aí elas perceberam que elas tinham taxas melhores, e principalmente começou as casas como a ZQuest fazendo gestão de produtos bem modulados, com baixo nível de risco, trazendo um percentual de ganho acima do CDI, nós gestores passamos a ser uma fonte de financiamento. A gente passou a financiar essas empresas, né? Então, isso tudo foi um processo que para as empresas é excelente, para o mercado é excelente, para o investidor pessoa física é excelente também. Né? Isso primeiro aconteceu na linha dos créditos das maiores empresas, né? Você pega, por exemplo, dentro da ZQuest, os fundos de crédito privado mais conservadores, eles só vão trabalhar com aquelas empresas que têm capital aberto, que têm balanço auditado e publicado, né, pela CVM, que são empresas que, se você olhar, você vai conhecer todas, porque são empresas de energia elétrica, de telecomunicações, de concessão rodoviária. São os créditos conhecidos como high grade, né? Isso. São empresas que a gente chama que são capa de jornal. Né? E existe toda uma linha de empresas menores, empresas em expansão, que ainda não chegaram lá, mas que com certeza são bem tocadas e merecem crédito. Cabe um crédito. Acho que, pegando um gancho nisso aí, eu queria entender do ponto de vista da empresa, né? Acho que os investidores entendem que um crédito privado é você ajudar a financiar uma empresa diretamente, mas do ponto de vista da empresa, para ela pegar esse financiamento, qual que é a diferença dela
pedir recursos para a ZQuest do que ela pedir recursos para o Safra, por exemplo? Na verdade, a nossa barra de risco é a mesma. Tá bom. Né? Especificamente na ZQuest, a gente tem um trabalho muito forte de mensuração de risco. A gente tem uma equipe própria de analistas. Hoje a equipe de crédito privado, ela tem 9 pessoas. Então você tem 4 gestores e 5 analistas. Isso só para os créditos, vamos dizer, os créditos de fundos mais conservadores. Se eu complementar isso com a nossa equipes de pesquisa de agro, mais 3 pessoas, de infra, mais 4 pessoas, de imobiliário, mais 4 pessoas, a gente está falando aí de um time de mais de 20 pessoas trabalhando especificamente, olhando balanço por balanço de cada empresa e, obviamente, dar crédito não é um trabalho que você pode fazer simplesmente baixando um ITR. Né? Muitas vezes, se você olhar a foto, e a gente já teve caso desse até na ZQuest, tá? Ou seja, às vezes um investidor mal informado ou um assessor de um escritório que decidiu tomar uma decisão equivocada, olha uma posição do fundo, pega um balanço, um analista novo e fala, essa empresa aqui está muito endividada, eu acho que ela tem dificuldade de se refinanciar. Só que é um analista que não foi ouvir o conference call dos resultados. Sim. É um analista que não tem contato com o CFO da empresa, que não conhece o histórico da empresa, que não sabe que mesmo mais alavancada ela sempre trabalhou. Então, o trabalho do gestor é exatamente esse de dividir, né, os fortes dos fracos. É ser o especialista e olhar a empresa que, poxa, essa aqui não é uma molezinha, mas ela sempre se refinanciou. Ela consegue fazer um bridge, ela consegue ir lá fora e captar. Então, esse é o trabalho. É olhar não só a foto, mas olhar o filme como um todo. Olhar o filme como um todo, né? Tipo o balanço da RE, né? Exatamente. E ter contato com a empresa. Né? Acho que esse é o principal, né? Realmente estar presente. Você não pode se fiar no que a empresa fala, né? Você sabe a diferença do analista de crédito por analista de ações? Não. O analista de ações, geralmente, ele costuma casar com o papel. Né? Eu conheço muitos analistas, eu adoro essa empresa, ela é minha queridinha, torcedor, eu acredito nela, ela é um torcedor, tá errado, né? Mas ele acaba torcendo mais. Então, se ele gosta da empresa, ele faz projeções bastante otimistas e geralmente o analista júnior, né, que não tem muita discernimento, ele vai numa conferência e sai o CFO falando, ele volta para casa super animado. Nossa, ela vai explodir. Aí você vê o valuation, dá lá 200% de upside. O analista de crédito tem que fazer o contrário. Ele tem que ser o cara crica e falar assim, cara, esquece tudo que você falou, eu quero saber o seguinte, se der tudo errado, você vai me pagar? Então, assim, ele pega o caminho contrário e se ele passar por todos os itens, você vai dar esse crédito para a empresa. Muito legal. Uma coisa que eu percebo que as pessoas, elas tendem, tem um sentimento de que o analista de ações é um baita analista. Não é que ele não é um baita analista, é óbvio que ele é um baita analista, porque ele realmente olha para tudo dentro da empresa. Mas o de crédito, ele olha 3 vezes mais do que o de ações, né? Exato, porque envolve garantias, envolve refinanciamento, envolve conhecer a equipe de gestão financeira e saber se ela é mirim ou se ela é experiente, se ela já passou por períodos de crise antes, né? O Brasil sempre foi um país difícil para as empresas prosperarem. Não só a empresa, mas o setor. Exatamente. Enfim. Tem bastante coisa que tem que olhar e tem que fazer muita hipótese, né? Muita previsão, enfim. Tem que olhar o setor macro. E estressando para pior. Sim. Porque aí você tem certeza que mesmo se tudo, se tudo dá errado, o cara vai conseguir me pagar. Isso aí. Legal. E, bom, a gente vê também que o número de emissões aumentou muito, né? Acredito que está muito relacionado, né, com essa questão que você comentou de que as empresas elas estão de alguma forma conseguindo acessar o mercado de uma forma muito maior, e também tem os investidores que de alguma forma estão vendo também a possibilidade de conseguir até uma taxa melhor quando vão direto comprar o crédito ou através de fundos, do que de fato botar o dinheiro do banco para o banco emprestar, né? E aí nesse cenário eu queria entender um pouco mais assim, você acha que tem espaço para crescer mais o número de emissões? As empresas ainda têm
dificuldade de conseguir crédito, né? O que precisa acontecer para as empresas conseguirem ter mais acesso a capital no Brasil? Legal, Eduardo. Bom, a gente trouxe até dados aqui para vocês e depois aí na edição vocês colocam, né? Mas a gente acaba sempre falando um pouco de como é que está o mercado e tem um dado que, assim, né? Contra números não há argumentos, né? Sim. Você falou, vamos quantificar esse aumento das emissões. Então a gente trouxe, né? O volume médio mensal de negociação das debêntures no mercado secundário. O mercado secundário é depois que a empresa emitiu, quando os gestores entre si trocam esse papel no mercado, né? Ou seja, esse mercado é um mercado de balcão organizado entre gestores em banco. Em 2020, momento aquele que a gente passou por uma seca muito grande, ou seja, e ali a gente não estava falando de uma crise financeira, a gente estava falando de uma crise sanitária. Né? Então envolvia aspectos muito mais diferentes, né? Que levavam as pessoas a querer liquidez, a ter um pouco de receio de deixar o dinheiro guardado, houve uma grande remarcação. Né? E precisavam caixa, de liquidez, né? Se fosse um médico, se fosse um mecânico, se fosse um dono de uma padaria que tinha que pagar os funcionários, outros olhavam e viam uma boa oportunidade da bolsa, que caiu de repente 40% e queriam investir, né? Mas daquele ponto aonde o volume médio, né, de negociações no mês, no mercado secundário, ele era de 12 bilhões de reais por mês. Nossa. De lá para cá, foram o quê? 4 anos. Hoje, o volume médio é de 40 bilhões de reais por mês. Então, a gente está falando de um aumento de mais de 4 vezes. Tá? Então, assim, o mercado brasileiro de crédito é saudável, é pulverizado, é diversificado, né? Muitas dessas empresas, o nosso mercado de equities, né, de ações não A gente ainda tem um mercado de ações muito concentrado, porque as empresas para abrir capital e de fato permanecerem com capital aberto, com negócio de sucesso, são setores muito bem estruturados. Já no mercado de crédito, você já abre o leque muito mais, então ele de fato funciona muito mais como um acesso ao mercado de capitais para um número de setores enorme. A nossa economia tem crescido, né? Ela poderia crescer muito mais, mas nos últimos 4, 5, 6 anos ela cresce, e isso tem gerado realmente aí oportunidades para as empresas crescerem, se financiarem. Do nosso lado, de gestores, a gente tem que alocar. A gente recebe um influxo muito grande de investimento todos os meses, né? Ou seja, a gente está passando, vamos retroceder um pouquinho e lembrar que esse fenômeno dos juros, ele foi bom e foi ruim, né? Ou seja, os juros estavam ali logo no momento em que a Dilma sofreu o impeachment em 16%. Né? Quando o Michel Temer assumiu, e aí mudou o presidente do Banco Central, e aí esses juros foi caindo, né? Chegou até a 2%. No governo Bolsonaro ficou lá por um período, era um período também muito diferente do ponto de vista global, porque todo mundo estava trabalhando com juros nominais zero e eventualmente juros reais negativos, né? E a partir de um determinado momento onde as economias já passaram a se reaquecer ali para 2021 e 2022, os países tiveram que começar a subir os juros. O Brasil não foi diferente, subiu os juros lá do 2% para 14%. Né? Começou antes, inclusive, né? O que foi bom. Que foi bom. A gente fez uma bela lição de casa, né? Quando a gente fala de inflação, a gente vê que o Brasil foi um dos países que teve uma das melhores aterrissagens, né? Uma das melhores aterrissagens. Agora, para uma empresa, né? Imagina que você é um CFO, né? Esse CFO é o Chief Financial Officer, né? Falando para os clientes, é o cara que cuida da grana e cuida do projeto de expansão dessa empresa. O cara tem que planejar os próximos anos. Ele tem que montar uma planta e ele toma crédito aqui. Então, se o cara estava achando que os juros ia ficar 2% para sempre, né? O cara se ferrou. Porque ele foi para 14%. Então, até houve ali, entre 2022 e o início de 2023, se vocês lembrarem, faz um pouco mais de um ano agora, um grande receio de que a gente teria uma crise, né, de pagamentos das empresas que não conseguiriam se refinanciar e de que estariam numa situação difícil. E isso não aconteceu. Mas o evento Americanas, de alguma forma, tudo bem, é um caso mais isolado, mas o evento Americanas, ele também trouxe um pouco dessa sensação, né? Teve uma certa
uma diminuição da liquidez no mercado secundário por causa das Americanas, né? Que foi uma fraude, né, Eduardo? Fraude. Sim. Não foi uma situação de insolvência, não foi uma situação de default. Não, né? concordo. A Americanas já era uma empresa estressada, nunca foi uma empresa que tinha um capital barato, como é toda empresa de varejo. Certo. E essas empresas de varejo, na verdade, têm passado por dificuldades cada vez maiores, porque o modelo do varejo está mudando. Né? Está muito mais tecnológico, muito mais voltado a e-commerce. E ter ali a loja fixa envolve um capex muito grande, né? Exatamente. Elas acabam perdendo o Mercado Livre, para Shein. E aí você estava falando dos spreads interessantes, né? Que você comentou ali que perto de 2018 os spreads estavam menores. 19, bem anterior à crise. Isso, 18, 19, então os spreads estavam menores do que hoje e vis-a-vis ali a saúde das empresas, imagino, né? A saúde das empresas hoje estão boas, né? Ou seja, as empresas estão com caixas, estão com... Não se alavancaram, estão com endividamento sobre EBITDA bem razoável, estão com caixa. Isso. E aí, esses spreads não estão relacionados muito com a expectativa, porque eu imagino que antes da pandemia existia uma grande expectativa, pelo menos no Brasil, porque a gente estava, enfim, começando a fazer algumas reformas, né? E agora parece que a expectativa ela também não está muito... enfim, não está com uma expectativa legal, tanto que a gente vê a curva de juros de alguma forma dando uma acelerada ou outra. Esses spreads estão relacionados com as expectativas ou mais com a saúde financeira da empresa? Os spreads hoje, eles estão mais relacionados com a liquidez do mercado. Tá bom. Então, aí eu acho que é um fenômeno interclasses, né? Os clientes tem cada vez mais, vocês devem acompanhar e devem passar isso para os clientes de vocês, né? Entre 2020 e 2023, o mercado de assets independentes no Brasil cresceu demais. Muito. Né? Ele dobrou. Né? Não sei se vocês têm essa estatística, né? Mas existem 500 empresas de capital aberto. Sim. Né? No Brasil. Sim, isso 500 empresas, apenas. Uhum. Né? Existem 1.000 gestoras independentes. Então, essa turma não vai aguentar, não vai ficar, não tem patrimônio suficiente para pagar bônus para quem está trabalhando lá. Essas casas vão fechar, né? Principalmente essas casas que têm só uma estratégia macro ou só uma estratégia de renda variável. Então, quando você acompanha, né, o nível de movimentação de fluxos da indústria, através dos relatórios da Ambima, mês atrás de mês, você está tendo resgate líquido da classe de ativos multimercado e da classe de ativos renda variável. Indo diretamente para a renda fixa e crédito privado. Então, eu acho que a compressão dos spreads tem a ver com uma liquidez enorme que a população brasileira hoje quer, né? Porque ela está sendo bem remunerada pelo pós, a mais de 10%, ela está sendo bem remunerada no juro real, comprando IPCA mais 5, IPCA mais 6, uma NTNB com cupom acima de 6%, e com esse receio de que você ainda está passando por um momento mais adverso, né, pela questão da política, que sempre impacta um pouco a confiança dos investidores. Então, os investidores em geral preferem ficar líquidos e com ganho um pouco acima do CDI. Eles não estão querendo, né, um CDI mais 3, um CDI mais 4, que você tem que perseguir num fundo multimercado, Sim. ou bolsa mais 5, bolsa mais 10, como a gente quer fazer nos fundos de renda variável. Então eu acho, Eduardo, que a questão da liquidez que tem comprimido mais os spreads, ou seja, a demanda muito forte. Cash is king. Cash is king, para boas oportunidades, Pra boas né? oportunidades. Isso aí. E, ô Vinícius, você conseguiria explicar um pouco a diferença tanto dos riscos de investir em crédito privado, fundos de crédito privado, frente a papéis bancários, propriamente dito, e as vantagens, acho que os prós e os contras para o investidor ter uma escolha mais consciente, se faz sentido ele comprar uma LCI ou um CRI, ou uma LCA ou um CRA, ou até mesmo ir para um veículo de um fundo, qual que seria a diferença mais ou menos para o investidor na ponta final? Bom, na ponta final eu vou falar para todo investidor que ele tem que comprar um fundo. Porque eu sou um gestor de fundo. Sem nenhum conflito de Sem interesse. nenhum conflito de interesse. E eu acho que é o melhor que ele faz. Eu acho que todo mundo tem que ter assessoria. Tem que ter assessoria para escolher os melhores fundos. Tendo dito isso, eu acho que a diferença dos riscos é exatamente ligada à diversificação.
E ao setor, né? Ou seja, o setor bancário brasileiro é um setor muito forte, os bancos são gigantes, então você vai pegar os bancos premium, eles vão pagar um CDBzinho ali com um pouquinho a mais. Se eles tiverem com uma liquidez apertada, como foi lá em 2020, aí ele pega uma ligue, aí ele botava um spread lá, que não é o que está acontecendo agora, eles estão com bastante liquidez. Tá. Em relação à LCI, à CRI, aí eu acho que é muito mais para o perfil de risco do cliente, né? Porque existe no Brasil, né, a questão do FGC, que encoberta muito risco, né? Ou seja, o assessor ele meio que faz a farra que quiser, né? Sem olhar muito para o perfil de risco, se vai pagar ou não, porque ele acha que tem um paizão lá que é o FGC, que se der tudo errado e o cliente tiver aplicado com menos 250 mil, ele não tem problema. Isso é contra, né, a nossa diretriz de crédito, né? Ou seja, você não pode se fiar em dar um crédito para alguém simplesmente porque existe alguém que vai te pagar de volta se a empresa der errado. Então eu acho que um CRI, uma LCI, uma LCA são instrumentos bem mais complexos, né, que exigem uma diligência grande de conhecer o negócio da empresa, que pagam mais, mas que exatamente também são negócios mais arriscados. Vinícius, eu queria entender um pouco mais quais são as diferenças, né, em termos de liquidez, duration, até mesmo rating, de se investir diretamente num crédito privado, ou seja, eu entro na plataforma e compro um CRI, compro um CRA, compro uma debenture, ou até mesmo de investir via um fundo, né? Eu entendo que, por exemplo, a gente tem um vencimento dentro do crédito privado, óbvio que tem ali um mercado secundário que depende ali da liquidez, mas um fundo ele pode ser D30, D60, tem um crédito privado direto, me parece que tem mais volatilidade do que um fundo. Qual que seria a diferença e aonde que encaixa, né, para cada tipo de perfil de investidor? Como você vê isso? Legal, Eduardo. Então, assim, quando você compra um crédito, se você não está comprando na emissão diretamente, né, você está comprando ele de uma outra pessoa, de uma outra instituição, esse é o mercado secundário. Para você voltar a vender esse crédito, você tem que bater no mercado secundário com o ativo e falar como é que está o preço agora. É igual funciona no mercado de carro. Tá? Quando você investe num fundo, você outorga para o gestor o seu capital e ele fala assim, eu vou investir para você e se você quiser pedir o seu resgate total num prazo X, eu vou te devolver o dinheiro. Independente da situação que estiver acontecendo no mercado, eu vou te devolver ele corrigido por aquilo que eu consegui de apreciação de capital ao longo do tempo. Então, nesse caso, né, falando de fundos especificamente, existem fundos com liquidez D0, basicamente você está falando ou só fundos de bancos ou fundos que só compram títulos públicos. Fundos D1, né, a gente até tem um fundo D1. O que é um D1? Famosos, né? Os mais famosos, ou seja, você pede o resgate hoje e recebe ele amanhã. E aí o mercado de crédito no Brasil, você tem produtos que podem ser de 30 dias de liquidez, 45 dias de liquidez, 60, e depois você vai para o crédito estruturado, que é D mais 180, D mais 360. É um outro nível de crédito. O que o gestor tem que fazer? Ele tem que montar uma carteira sabendo que Ele vai ficar amanhã, se eu compro um fundo D1, e o meu gestor tem 1 bi de patrimônio, em tese, ele poderia ter que pagar 1 bilhão amanhã. Se ele tivesse que pagar 1 bilhão amanhã, se ele mantém tudo em caixa, ele não investe. Se ele investe tudo, ele corre um risco de não pagar todo mundo, porque ele pode não vender esse 1 bilhão todo amanhã. O que o gestor de crédito faz? Ele tem que nivelar pelo nível de caixa. Então, um fundo nosso de liquidez D1, ele vai carregar, historicamente, entre 30% até 45% de caixa. Isso aí. Então, obviamente, esse caixa rende 100% de CDI. Sim. Você entendeu? É esse que o trabalho que o gestor está fazendo. Aí, eu, como gestor, olhando o cenário macro, eu vou pilotar o duration. O que é o duration? É o prazo médio de vencimento do título. Então, eu compro uma série de títulos de maneira que o prazo médio de vencimento da minha carteira seja de 3 anos. O que isso quer dizer? Em 3 anos, eu tenho que trocar todinha a minha carteira novamente. Isso que é o duration. A liquidez tem a ver, o gestor se compromete a pagar os recursos em D1, em D5 ou D30. Via de regra, quanto menor é o prazo de liquidação do seu resgate,
menor é o grau de liberdade que você dá para o gestor. O nosso fundo Altro, por exemplo, que pretende entregar CDI mais 1,5 a CDI mais 2 ao longo do tempo, e já entrega isso faz 10 anos, ele é um D45. Por quê? Eu acredito, né, e essa é a tese da convicção da gestão, e a nossa gestão faz isso há 10 anos conosco, que em 45 dias, e a gente estatisticamente mostra isso, eu consigo passar pelo vale de uma crise e toda uma volta. Se você pegar 2020 foi assim, se você pegar 2023 foi assim, ou seja, em menos de 45 dias o mercado já se normalizou. Então, em tese, se você me pedir um resgate e eu tiver que te pagar em 45 dias, eu não tenho que bater o mercado amanhã e vender a qualquer preço. Eu tenho mais tempo para trabalhar essa venda, esperar o nível de spread se normalizar, eu vou estar protegendo mais o seu cliente. E naturalmente o cliente também solicita menos resgate, né? Verdade, Eduardo. Porque nessa necessidade dele ter liquidez, ele vai solicitar o D0, o D1 antes do D45, porque ele vai pensar 2 vezes em pedir o D45. Por isso que a gente fala como gestor, e a gente tem fundo D1 e tem fundo D45 e tem fundo D60, que você tem que montar uma estratégia em que o seu cliente ele vai ter uma parte líquida, D1, 20%, 30% do patrimônio, né? E se ele pensar em fazer alguma coisa maior que isso, obviamente ele fala com o assessor e o assessor já faz a liquidez. Mas liquidez, né? Vamos supor que você tem um patrimônio de 1 milhão, pô, deixa 200 mil ali num fundo D1. Depois você vai trabalhar os outros 80% para obter mais rentabilidade. E você vai conseguir mais rentabilidade, muitas vezes até falando com os mesmos papéis, só que você tem menos caixa. Você é capaz de trabalhar muito melhor a venda desses ativos. Muito legal. Sim. E a questão do rating, né? A gente vê diversas emissões, né? AAA, BBB, enfim, BBA+, enfim, tem 3 agências diferentes que fazem o rating, mas eu já ouvi dizer que aquilo ali é exatamente a foto da emissão. Né? Eu imagino que investir via fundo seja melhor porque você tem um gestor acompanhando. Você mesmo já comentou que vocês têm mais de 20 analistas. Dá para acreditar nessa nota que é dada antes? A nota, ela é um balizador, né, Eduardo? Ela é um balizador. Ela serve para você fazer o quê? Imagina que você tem 100 alunos numa sala, né? Como é que a nota funciona? Quem vai melhor tira a nota 100. Legal. Quem vai médio tira a nota 70, 80. Quem é médio é 50. E quem é o que vai ser jubilado tira 10, 20, né? 1, 2 na nossa época, né? Então, o rating nada mais é do que uma nota igual você tem uma nota de escola. E aí, o mercado americano, que é o pai de tudo sempre, tem 3 grandes agências mundiais que dão nota para todas as empresas e todas as emissões no mundo todo, com uma base de dados muito grande, e a gente se fia, né, na nota dada por esses gestores exatamente como um guia. Então, a nota nada mais é, você acha que um cara que tirou 8 é mais inteligente que um cara, é mais burro que um cara que tirou 10? Talvez ele só tenha ido pior na prova, né? É isso, ou naquele momento. Então, a nota ele é um balizador. Então, você imagina que se você tiver as 3 agências apontando para notas mais altas, você fala ok. Só que você acredita que a gente pode confiar fielmente nessas agências? Não deve. É por isso que na Quest a gente desenvolveu um sistema próprio de rating. Muito legal. Baseado na literatura. Os nossos analistas, quando vão analisar um papel hoje, têm um roteiro de 200 perguntas objetivas. Essa empresa tem o caixa assim. E essas perguntas objetivas, elas passam pelo nível de governança, viabilidade 7 financeira, fatores, se não me engano. 7 fatores, né, Pedro Pérez, é verdade. A questão de como é que está o refinanciamento dele, né, parte de ESG, até isso a gente coloca como fatores. E aí a gente desenvolveu a nossa metodologia, feita, registrada, onde a gente avalia empresa por empresa. E é mais um instrumento para a gente confiar ou não nas grandes agências. A gente não pode somente se balizar. Foi isso que o Vinícius disse. E para isso, o Lawrence Mello, nosso gestor, achou essencial a gente construir um rating dentro de casa com pessoas que vieram nesse mercado, e toda análise de crédito que a gente faz dentro da ZQuest passa por esse processo minucioso, esse
checks ou não, e no final desse processo chega uma nota para a gente ter mais um balizador na tomada de decisão. Dá mais independência para casa de vocês, né? É isso aí. Qual que é atualmente o preço do dinheiro do título com o maior rating e o preço do dinheiro com o custo com o pior rating que vocês trabalham? Então, você vai trabalhar, né, numa linha de empresas investment grade, você pode trabalhar de hoje de um CDI mais meio até CDI mais 2, CDI mais 2,5, você ainda está numa empresa investment grade. Que é o grande centro de campo de atuação dos fundos da ZQuest. Com certeza. Os líquidos da ZQuest, crédito privado. Aí saindo dali para operações estruturadas, para FDICs, né, para CRIs, você já vai num CDI mais 3, 3,5, 4, né, indo até um high yield, né, ou seja, que é uma empresa com uma, vamos dizer, um rating pior, né? Quase um crédito estressado em dezembro, né? CDI mais 7, dependendo do CDI mais 9, dependendo da estrutura que você vai fazer. E mesmo assim, essa empresa high yield, a gente consegue trabalhar com o nível certo de garantia, com o nível certo de due diligence. Eu consigo emprestar dinheiro para essa empresa. Eu coloco num FII infra, eu coloco num FII agro, eu coloco num FII imobiliário. Com certeza. Dá para fazer diversos, enfim, tem diversos tipos de emissão, dá para botar até gatilho de debênture conversível, Kickers, exatamente. Muito legal. Interessante. E você comentou que o Altro é um D45, mas fala um pouquinho da performance dele, como é que ele tá aí no... Ele tem o objetivo de CDI mais 1,5, que você comentou. A gente é modesto na hora de... A gente prefere under promise e depois over deliver. Aí você depois você manda lá pros clientes. Ou seja, a gente promete entre CDI mais 1 a 1,5, mas desde que o fundo foi lançado, ele entrega CDI mais 2. Tá? Muito legal. E ele tem mais de 10 anos, ele é nosso fundo, não é o mais arrojado, existe até um fundo um pouco mais arrojado que ele, que é o Supra, mas o Altro, que é o D60, mas o Altro a gente acha que compõe bem uma carteira para um cliente que está buscando entre CDI mais 1,5 a CDI mais 2. Ele é feito majoritariamente por empresas de investment grade. Ele tem uma pequena parcela de ativos de estruturado, onde eu coloco um pouco de FDIC, um pouco de CRI, né, originado e estruturado pela casa. Bacana. Isso vai acrescentando um pouco de rentabilidade na cota do fundo. E ele também pode operar bonds lá fora. Bonds são títulos similares a debêntures emitidos no mercado externo, bastante mais líquidos e que de tempos em tempos oferecem oportunidades de rendimento até maiores do que dos títulos aqui dentro. A gente também pode fazer operações em papéis. O fundo, o benchmark dele é o CDI, mas eu posso eventualmente comprar uma emissão em IPCA e não fazer o hedge dela inteirinho para CDI. Eu posso deixar correr um pequeno risco ali de segunda ordem, aonde eu posso estar vendo um fechamento, por exemplo, de um IPCA, né? E ali eu posso... movimento tático, um movimento tático, um elemento de gestão em que eu posso trazer mais uma rentabilidade. Então, esses são os grandes pilares aí da gestão do Altro, né? Uma liquidez adequada para você buscar um investimento que vai te dar entre CDI mais 1,5 a CDI mais 2. Isento de imposto de renda. Ele não é isento de imposto de renda, não. É um fundo normal com come cotas igual um multimercado. Infra que ele é. Isso. Até porque você pode fazer hedge, né? Eu acho que isso transforma ele em multimercado e por isso que eu acho que... O multimercado, a gente colocou ele como multimercado exatamente para ter mais espaço para trabalhar. Legal. Que aí os limites dele se ampliam e aí eu não fico tão encalacrado, né? Então a gente preferiu fazer um multimercado até para poder investir lá fora, tudo isso a gente deixa ele como multimercado. Mas ele é só a casca do multimercado, ele é um fundo de crédito privado. É o que traz a flexibilidade para o gestor. É isso. Perfeito. E olha, olhando aqui, né, com fechamento de junho, ele tem desde a abertura 125% contra 104% do CDI. Então são exatamente 22% e o fundo tem menos de 10 anos. Então ele deu CDI mais 2, né, em 10 anos. E passou, depois vocês vão botar o slide lá, pela crise de 2020, a cota caiu exatamente sem defaults. Não teve default nenhum, só que era a questão do spread no secundário que abriu, a cota caiu, depois ele recuperou tudo, veio maravilhosamente até 2023, deu uma barrigada também. No ano passado, para vocês terem uma ideia, a gente não tinha Crediz, a gente não tinha Unigel, a gente não tinha Salt Rock, a gente tinha no Altro um pouquinho
1% de Americanas, um pouquinho de Light. Então o fundo basicamente foi o que deu a barrigada, na verdade, foi pela abertura do mercado de crédito no secundário. Foi aquele outro gráfico que você mostrou antes. E desde então, você pegar, né, nos últimos 12 meses, ele está dando CDI mais 6. E nos últimos 24 meses, CDI mais 3. É por isso que eu falo, vem com o gestor, confia no pai, que o pai vê a crise passar e depois te devolve o seu dinheiro com correção. E para aqueles cotistas que confiaram no nosso trabalho e não sacaram o dinheiro ali no começo da crise, continuaram com o nosso papel, com o nosso fundo, eles têm um retorno em 18 meses, que pega todo ano passado até o junho desse ano, de 110% do CDI. Então, mostrar que o trabalho do gestor é validado durante crises, e é isso que a ZQuest, principalmente em crédito privado, tem se mostrado crise após crise. Isso aí. Ô Pedro, com certeza é uma alocação que faz muito sentido na carteira do cliente. E acho que um ping-pong, Pedro, se você pudesse comentar sobre os outros fundos da casa também, tem o D1, tem o D45, tem o D180, tem um D360 também, ping-pong sobre... Na ZQuest, sobre os fundos da ZQuest. Quando a gente decidiu estruturar a grade de crédito privado, acho que o Vini até pode me complementar, porque ele está mais tempo na casa, a gente optou por sempre explorar o universo de crédito privado high grade. Eu costumo dizer que são pratos semelhantes com diferentes temperos. No sentido de que nós começamos pelo D1, que é o prato mais conservador, sem muito tempero, que é o ZQuest Lute. Nem isso, ele é o mais conservador, é o que tem mais caixa, só trabalha em crédito privado high grade. Daí a gente vai para um D5, que é o Valore, que aí ele já pode trabalhar com uma alavancagem, que até no final de falar sobre a grade, o Vinícius vai comentar de como a gente faz a gestão da tal alavancagem. Daí, do D1, D5, nós temos um D30 que já foge um pouco do escopo dos outros fundos, que é um fundo dedicado à debênture incentivada. Não é o fundo que a gente que tá mais ambientado, que é o FIINFRA, que ganhou muita popularidade. E sim, ele é um multimercado de títulos de infraestrutura, um D30, e tem performado muito bem também, tem sido um grande destaque nessa indústria. E aí a gente passa para o outro, que é o D45, que aí já é um prato com mais tempero, mas não é o mais apimentado, por exemplo. E o outro que a gente falou dele aqui, que o Vinícius comentou sobre os 4 pilares, a gente passa para o Supra, que está se transformando de um D90 para um D60. Então, em linhas gerais, a grade de crédito privado da ZQuest circunda em torno do crédito privado high grade, mas é um pouco daquela nossa missão que a gente comentou em ser uma casa multi-estratégia, multiproduto, ou oferecer para os diferentes tipos de investidores diferentes instrumentos, seja dentro de uma classe ou seja entre diferentes estratégias. É um cardápio para diversos paladares. Exato, exato. Muito legal. Ô Vini, se você quiser comentar um pouco dessa alavancagem, né? Que a gente fala bastante... como é que funciona? Eu fiquei a alavancagem é um instrumento contracíclico. O Valore faz muito pouco, tá, Pedro? Quem faz mais é o Alto mesmo e o Supra. E a alavancagem é você poder emprestar mais dinheiro do que você tem no patrimônio. Como que funciona isso de meios bem leigos? Existe um instrumento no Brasil que é uma compromissada reversa, que algumas corretoras fazem já há 3 ou 4 anos, e desde que elas começaram a fazer, a gente tem utilizado. Alavancar é contracíclico, tá? E a gente usou muito isso em 2023. A gente começou na crise de 2023 com baixa alavancagem e duration baixo, e aí conforme os spreads abriram e os preços ficaram super atrativos, a gente falou, vamos alavancar o fundo? Então, eu comprava no momento que todo mundo estava vendendo. Ao invés de ter que vender para fazer caixa, eu tinha o dinheiro da alavancagem para pagar o meu cotista sem ter que vender nada. Então você entende como ele é contracíclico? No momento que o cotista está pedindo resgate, se eu tenho o dinheiro de volta aqui, eu vou pagar um custo dele, né? Uma alavancagem, você não vai pagar um CDI, você vai pagar uns 120, 130 de CDI. Então você tem que ter um casamento de fatores onde você está vendo um momento que é para comprar. Então você, não só você tem dinheiro para comprar, volto no cash skin, como você está comprando nos melhores preços e não está tendo que vender nada. E aí a gente passou ao longo de todo o ano passado, na medida, e esse primeiro semestre, na medida em que o
os spreads foram fechando, a gente foi reduzindo a alavancagem, reduzindo o duration, trazendo retorno para os nossos clientes. Hoje a gente volta a estar muito pouco alavancado. Muito legal. Porque o mercado já está muito mais bem precificado, né? Então a gente não acha que é um momento de estar correndo esse tipo de risco. E esse é mais um diferencial de investir via fundos, né? Que pessoa física poderia fazer isso, aproveitar os movimentos? Não tem. Como que funciona essa compromissada reversa? Você pega um título, dá para uma corretora, e como garantia, o título continua no seu portfólio e ela te dá um dinheiro. Esse dinheiro custa 120%, 130% de CDI, você tem que estar com uma perspectiva de fechamento bem maior do que isso e você utiliza isso. Muito legal, muito legal. Com o dinheiro que ela te devolve, você compra mais título e diversifica mais a carteira. E pessoa basicamente física nenhuma faz isso, né? Não. Dessa forma não, né? Você vai ter que tomar um crédito, mas com certeza não vai custar 120% do CDI. Não. Nosso rating não é high grade, né? Bom, é isso aí, galera. Tivemos aqui uma aula sobre o mercado de crédito privado, enfim, sobre os fundos da Azequest. E lembra aqui pra gente, Pedro, quais são os fundos que estão listados lá, sendo distribuídos lá no Safra, né? Aí a diferença deles ali, de forma rápida, a gente vai botar aqui na tela também, mas de forma rápida aí para o pessoal entender um pouco mais. Perfeito, Eduardo. Então, no começo da conversa, a gente contou que nós temos 10 estratégias na casa como um todo, mas no Safra, até o momento, nós temos duas estratégias de crédito privado, se pudermos dizer. A estratégia do LUT, que é a estratégia mais conservador, o D1, que esteve fechado no Safra, mas reabrimos um veículo LUT 2. Legal. E também o Altro. Isso na versão fundos abertos, 555 e 175. Na versão previdenciária, nós temos o LUT Prev, que segue a mesma estratégia do LUT 555, só que na Prev. E em multimercado, temos os da Azequest PWR. Então, resumindo, fundos da Azequest no Safra, por enquanto, são os 2 mandatos de crédito privado, o LUT e Altro, e o fundo multimercado Azequest Multi PWR. Isso sem contar futuras emissões de fundos listados que a gente possa oferecer para os clientes via Safra. E muito teremos legal. Mais, né? Temos notícias aí que vai ter mais fundo da Azequest no Safra. Tomara. É isso aí, eu acredito que assim, foi uma conversa super produtiva. Se você, espero que a gente tenha ajudado você a entender um pouco mais. Se você tem alguma dúvida, não deixe de mandar pra gente, deixar aqui nos comentários, a gente vai responder. Se você quer fazer alguma alocação, não deixe de falar com a gente também. Nós conseguimos aqui fazer investimentos em crédito privado direto, junto com a Azequest também em fundos. Estamos aqui para ajudar, enfim, disseminar toda essa informação e fazer uma boa alocação, fazer um bom rendimento aí para o seu patrimônio. Vinícius, uma última palavra aí. Bom, só tenho a agradecer, Eduardo e Luiz. O sucesso de vocês é o nosso sucesso, né? A Quark crescendo e alocando mais na Quest, a gente democratizando o investimento, é de fato uma parceria bem alinhada. Obrigado a vocês pela oportunidade, por sermos o pioneiro, e sempre que quiserem a gente volta aqui para bater papo. Com certeza, assunto não vai faltar. Isso não aí. vai faltar. Pedrão, muito obrigado. Vini, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Foi um prazer participar desse episódio com vocês. Quando o Eduardo nos convidou, não teve como não aceitar esse convite, ainda mais sabendo que é o piloto. Pra gente, é uma missão da Azequest estar próximo do alocador, estar próximo do cliente. Então, participar disso aqui é um prazer muito grande pra gente. Convido a todos a seguirem a Azequest nas redes sociais. Instagram, @Azequest_, no LinkedIn, Azequest Investimentos. Muito bom. Será um prazer. Será um prazer contar com todos vocês lá e até uma próxima, pessoal. E mais uma vez, parabéns pelos 2 anos de Quark, que venham muitos mais anos aí pra frente. É isso aí, galera. Obrigado, Pedrão. Não deixe de seguir a gente também nas nossas redes, Quark Investimentos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Esse aqui é só o primeiro de muitos. Diz aí o que você quer ouvir, quem que você quer que a gente convide. Estamos aqui para trazer bastante informação muito boa para enfim, pra ajudar. É o nosso papel. Faz parte do jogo, né? Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Até mais.